Vidas negras importam. Tarefas. Natália Félix. De manhã, 50 flexões. Aos namorados, jogar sujo comigo. Às crianças, afastar a pele. A Deus, permanecer calado. Aos números, esperar que convenham. Aos dias, repetir a sequência. Tarefas. Natália Félix. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E essa conversa ótima, essa conversa boa, eu ofereço para Andressa Maciel, Júlia Fernandes, Dora Pretinha, Caroline Paixão e Thay Fernandes. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Eli Benício. Salve, Eli, bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença, querida. Olá, Plínio. Oi, Tudo bem querida. com você? Olá, seguidores do Plínio. É um prazer estar aqui também, fazer essa troca com vocês. Com certeza. Eliane, por favor, se apresente, por gentileza. Me apresento, sim, me apresento. Eu sou uma mulher negra, para quem não pode me ver, né? Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos crespos, no momento presos num coque aqui atrás da cabeça. Não uso óculos, estou vestindo uma blusa laranja, coral, que é uma cor, aliás, que eu gosto muito, né? Que chama uma boa energia. E eu falo com vocês todos com muita alegria, de um cantinho da minha casa, um cantinho até que eu reservo mesmo para fazer leituras, fazer lives, na minha casa que fica no Rio de Janeiro, no subúrbio. No momento, eu voltei a morar com os meus pais, estou aqui uma temporada com eles, cuidando deles e seguindo a minha rotina, que é de jornalista, a profissão que eu escolhi para seguir para a minha vida, que eu adoro, aliás. Beleza, querida. E aí, continue. Que mais? Que mais? Continuo. Que mais nós temos da Eli? Eu sou, como eu falei, né, uma jornalista carioca, curiosíssima. Eu costumo dizer que eu sou curiosa porque eu me interesso por tudo que pode ser notícia, né? E eu me interesso por pessoas, histórias de pessoas, de gentes. E eu tenho uma relação muito profunda com o jornalismo porque, a partir dessa atividade profissional, eu me descobri como pessoa, eu descobri referências minhas, e eu descobri, eu sei um pouco da proteção das asas dos pais e conheço o mundo, sabe? O jornalismo abriu o mundo para mim. Isso realmente. Eu continuo sendo uma pessoa um pouco tímida, sou libriana tímida, mas eu adoro uma boa conversa, né? E falo muito de mim, mas principalmente escuto. Eu gosto de escutar as pessoas. Algumas pessoas até se espantam comigo com isso, ou chegam a comentar, né? Nossa, que bom, eu pude falar com você, você parou para me ouvir. Isso é meu, né? É de mim, e a minha profissão acaba ganhando um pouco com isso, né? Com essa minha característica. As pessoas estão dizendo de um ano para cá que eu também sou escritora, perdão. Não, isso Eu acontece. também sou escritora, Hum, me empolguei. É, eu sou uma autora. Eu, assim, a escrita está surgindo, vindo para a minha vida, a escrita literária, aos pouquinhos. A partir do lançamento de um livro, que eu vou mostrar para vocês, esse aqui. É uma história infantil, As Aventuras de Hadouken Origens. Eu lancei pela Collie Books, uma editora, e a Isa Collie, dona dessa editora, ela me fez o convite. Nós nos conhecemos quando eu, como jornalista, fui fazer uma matéria sobre um livro que ela estava lançando. E eu fui cobrir uma atividade que ela fez numa escola pública. Eu trabalhava na TV Escola na época, e ela foi fazer a contação da história desse livro novo para uma turma de pequeninos. E foi muito legal. Eu fiz a contação da história, depois tinha a ver com a questão de alimentação saudável, depois a gente foi com a turminha para o refeitório, era hora do almoço, as crianças puderam
comentar o que elas estavam comendo, qual é a história do livro. A matéria ficou muito rica, muito humana. E a Isa Colli, dona da editora, adorou. Eu não a conhecia, nós não nos conhecíamos. Nos conhecemos naquele momento. Ela me deu um feedback depois que viu a matéria pronta, e a partir dali ficamos colegas de redes sociais, e ela acompanhou outros trabalhos que eu fiz. Naquela ocasião, naquele ano, todos praticamente voltados para a área da educação, porque eu trabalhava na TV Escola. E um dia eu cruzei com ela novamente e ela me propôs: você não quer escrever uma história para mim? Eu gosto dos seus textos e eu vou gostar de ler uma história sua, uma história infantil. Isa, obrigada, nossa, estou lisonjeada, mas a literatura não é minha praia, né? Eu escrevo muito como jornalista, adoro escrever, leio sim muito, a profissão me exige, mas escrever, tá, obrigada, vou pensar, vou me inspirar. Passou bastante tempo, viu, Plínio? E foi a partir da pandemia, logo meses depois que a coisa eclodiu, da conversa com ela, a coisa eclodiu. E aí, durante a pandemia, naquele voltar a ver as fotos, fechada em casa, né? Sem poder ir para a rua, a gente maratonava livros, maratonava filmes, séries, e também voltava a mexer no baú, né? A revisitar a história da gente. E eu me lembro que, vendo algumas fotos de infância, conversando com a família de aniversário de escola, me veio uma ideia. E aí, eu que nunca levei aquela proposta tão a sério, de repente me vi escrevendo e foi muito rápido, né? A ideia, em 2 dias, estava no papel concretizado. Mas é claro que escrever para criança, escrever uma ideia, né, foi rápido, mas eu precisava colocar conteúdo ali, porque seria uma responsabilidade, né, publicar um livro para criança. Então, a partir daí, a partir dos personagens que eu havia imaginado, eu comecei a fazer pesquisas, né? E consegui finalizar o texto, apresentei para ela, que adorou, e vamos publicar. Passou um tempo, passou um ano, mais que isso, até que um belo dia ela: Eli, vamos lançar a Duque na Bienal, aqui no Rio? Eu levei um susto e falei: é sério mesmo? Então vai sair a Duque? E ela disse: vai sair a Duque. E a Duque realmente saiu, está aqui com ilustrações lindas da Ilana Polakevich, de São Paulo, sua vizinha aí. E a Duque abriu também um novo caminho na minha vida, né? Porque eu já pude apresentar essa história em alguns eventos e conversar com pessoas sobre a Duque. Vira e mexe, eu tenho um feedback positivo. Hoje, inclusive, uma colega disse que ficou de babá de 3 priminhas piquitititas no fim de semana, leu o livro para as meninas e as meninas adoraram, ela já estava na 3ª leitura. E isso não só me encheu de orgulho, como me encheu de vontade de escrever mais, sabe, Plínio? Vontade de até desenvolver outras histórias com essa personagem, que eu fiz questão que fosse uma menina negra, né? Porque eu, na minha infância, eu não tinha essas referências na, nos meus momentos de brincar, né? As bonecas, não tinha bonecas negras, praticamente, a não ser aquelas artesanais que alguém montasse para mim. Se fosse comprar só bonecas brancas, bebês brancos, muito bonitinhos, bochechas rosadas, eu não tinha essas referências. A literatura era o quê? Europeia, né? A gente tinha lá os contos de fadas incríveis, e tinha, assim, claro, salvo o nosso folclore brasileiro, a gente tinha que, também eu amava um programa de TV, as histórias do Monteiro, Sítio do Pica-Pau, mas dos personagens tinha o Saci e a mulher negra que estava sempre na cozinha, né? Era uma querida, tia Anastácia, mas ela estava sempre ali na cozinha, ela não protagonizava as coisas. Então, eu queria que essa menina, que essa personagem principal do livro, fosse negra. E foi a partir do descobrir a origem dela que a história começa, né? Ela fica feliz em saber que tem antepassados negros vindos de um continente que ela nunca tinha ouvido falar, chamado África. Foi para a escola, contou isso para a turma, para a professora, e outras origens começaram a surgir. E
E aí dali saiu uma lição de vida bacana, né? De empatia, de respeito, que está coroando o livro ali. Então, assim, é uma personagem negra que veio com a missão de divulgar a igualdade, o respeito, né? E isso me orgulha ter criado essa personagem e me instiga a escrever outras histórias para ela, né? Trazer outros assuntos importantes que a gente precisa apresentar para as crianças, mas de forma lúdica e sempre integrada à questão da diversidade. Com certeza, querida, que precisa, né? Porque é um fato, esse é um fato. E sorte que as meninas pretas, as negrinhas, né, elas estão com mais referência, né? Você Sim, e uma outra época. outras escritoras estão trazendo essa referência, então elas estão se vendo, né? Elas estão se vendo. Mas Isso que aí. por muito tempo nós não nos víamos nos livros, né? Nos romances infantis, infantos juvenis e adultos. A gente não se via Uhum. mesmo, em Não nenhum se via momento. mesmo. Não ouvia da própria história, né? Da nossa origem. Né? E O ouvimos que eu ouvia do povo preto era a lição de história da escola, aquela versão também limitada. Agora as coisas estão se abrindo, né? E isso exatamente. foi bacana, o jornalismo, ir para a faculdade, né? A formação jornalística e principalmente a prática é que me abriram para mim, né? Para as minhas origens. Isso é que é bacana. Com certeza. Querida, contando e aproveitando essa questão do jornalismo, porque o Notas, e esse é um princípio meu, nós falamos sobre essa literatura negro-brasileira, então é importante. E também um olhar que eu tenho, que é essa nossa literatura negro-brasileira, ela acontece graças também aos momentos históricos, né? Não é uma Sim. questão, não é um, não é uma, não acontece sem querer, não é alguém que faz. Então ela tem essa questão histórica, ela tem essa questão e ela começou também graças à imprensa negra, né? Vários momentos a gente fala aqui da importância dessa imprensa negra, que foi um dos primeiros passos, de Paula Brito, foi um dos primeiros passos para a concretizar, né, os escritos, né? E o que que você vê com esses seus olhares de jornalista? Onde está essa questão negra? Como que está sendo tratada? Quais as evoluções ou os passos à frente que demos, né? Olha, assim, olhando o fazer jornalístico, nós, sem dúvida, estamos tendo um pouco mais de espaço, né, para atuarmos como profissionais e para pautarmos questões relativas ao povo preto, né, e às nossas origens. Né? É fato, a gente tem matérias que se aprofundam mais na questão histórica, é, mas é óbvio que a gente ainda precisa ter mais espaço, precisa ter mais autonomia para escrever, né, dentro do jornalismo. Muitas vezes a gente tem essa não tem ainda a possibilidade de, principalmente na mídia factual, que tem o seu tempo controlado, inclusive, a gente ainda não tem a oportunidade de se aprofundar, mas é inegável que a gente tem mais possibilidades de trazer esses assuntos à tona. Agora, em relação a nós estarmos no mercado, também é inegável, tem mais pretos no mercado. Só que nós somos muito mais do que aparecemos, né? Pensando no universo da TV, por exemplo, somos muito mais do que isso. E uma questão assim que eu acho que a gente também tem sempre que discutir, já começa a haver essa oportunidade, mas é uma conversa que tem que ter interna entre nós, assim, de nós nos apoiarmos, sabe, Plínio? Porque eu ainda sinto que nesse ambiente jornalístico é, ainda não tem ainda aquela coisa do um dando a mão para o outro, sabe muito. É até um pouco polêmico às vezes isso, mas eu como mulher negra eu já percebi isso, sabe, de não ter o acolhimento de repente de uma colega, né, de um colega, ao mesmo tempo que eu também tive em outras ocasiões. Então, não é fácil realmente a gente
conseguir se desenvolver nessa carreira e se manter. Como eu, por exemplo, eu estou há mais de 20 anos, né, trabalhando nesse mercado. E é uma luta, porque até hoje a gente realmente, assim, eu até hoje eu preciso mostrar que eu tenho competência, né? Eu preciso eu preciso me fazer respeitar, né? As pessoas precisam entender que eu estou ali porque eu tenho capacidade, né? E eu preciso provar isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, em todas as reuniões, tudo, porque é, um erro simples que eu cometa é um erro. Erros a gente não deve cometer, mas eles ocorrem. E o erro vem, é bom que faz a gente evoluir a partir dele. Mas um pequeno erro, para mim, é duplo, é triplo, tem um peso muito maior, sabe? Do que um colega branco que também cometa a mesma coisa. Parece que vão enxergar mais, ou vão, tipo, caramba, como é que você fez isso? E engraçado, parece até que é automático, sabe? E os não, os não negros, eles não percebem isso. Não consegue entender, não percebe dessa questão, porque existe um sofrimento. Então, aviso a todos e todas não negros que percebam, existe um não sofrimento pelo erro, quando uma negra e um negro fazem. Existe, porque esse erro é peso 2. Mas existe um peso 3 ou até peso 4, assim, o temor de cometer um erro. Porque sempre a nossa trajetória a impressão, ou quase a certeza, que a gente está sempre na beirada do abismo. Não é na beirada do Uhum. poço, não é na beirada da escada, não é na beirada do muro, é na beirada do abismo sem O fundo. Então, abismo. a queda que a Isso. gente teme é pior. Então, a gente tá nisso. Então, o peso do erro, então, se tem um vacilo, é um peso, tá. É isso que a gente carrega. Né? E é isso que a gente tem que combater para ter essa tranquilidade e ter essa nossa produção. Porque, como a Eli falou, nós produzimos muito. Nós somos muito e produzimos muito. E falamos sobre qualquer coisa. Sobre Escrevemos qualquer assunto. sobre Estamos capacitados a escrever sobre qualquer assunto. qualquer assunto, qualquer assunto. Inclusive Qualquer a assunto. nossa história, principalmente também as nossas histórias, ou trazer esse preto ponto de vista. É isso. É só isso que a gente pede, porque por enquanto a gente está pedindo essa paridade, né? Paridade. Talvez uma geração ou o final dessa, a próxima geração vai falar, meu, parou. Então, se é desse jeito, vamos nós e vocês não, né? Vamos ver como é que tá. Querida, conta dessa, volta um pouquinho nessa gestação, né? Porque você teve escrever o livro. E aí você falou que você agora está se percebendo como autora, escrevinhadora, alguma coisa assim. Como que foi isso, esse momento assim? Eu vou escrever. E aquele momento do quê? Olha o que eu escrevi, né? Como foi? O óleo que eu escrevi que foi mais interessante, porque nasceu o negócio dali, né? Como eu falei, ela havia me feito uma proposta meses antes, muito tempo. Eu agradeci, tipo, respirei, falei assim, nossa, que responsabilidade, vou pensar em algum assunto. Mas, tipo, até então, gente, mas sobre o quê, né? Eu não me via capaz de escrever uma história, muito menos infantil. Mas é um belo dia, numa rotina, né, que acabou sendo criada por conta da pandemia, eu vendo fotos, eu organizando, arrumando minhas coisas, gavetas e caixas, me veio um clique, eu posso escrever sobre uma personagem que conte que esteja na escola, que tem uma turma de amigos que vá. E assim, foi do nada a historinha nasceu. Em 2 dias estava pronta. E o que eu fiz, claro, foi enriquecer, trazer elementos, contactar professores, mestres em outras culturas para ter certeza do que eu estava escrevendo ali. Nasceu. E eu, mas assim, até ali, sou uma escritora, não, porque estou acostumada a escrever textos, né? Ideias criativas, as coisas bem. Mas quando ela falou para mim, vamos lançar, e criou um grupo no WhatsApp para que eu trocasse, né? Nós ficássemos trocando ideias com a ilustradora. Quando a ilustradora começou a mostrar, quando a ilustradora
mostrou a carinha dela, falou assim, gente, olha a Duque aí, né? Eu falei assim, olha a minha personagem, olha essa menina, que coisa fofa. Eu tô dando luz a essa criança, assim, e as mensagens que vai passar. Ali que veio, né? Eu realmente eu fiquei empolgada, fiquei muito feliz. E instigada, como eu já disse, a escrever outras coisas, né? Pelo menos outras histórias para ela. Né? E pode ser que a partir de daí outras coisas venham, e de repente até escritos, contos para adultos, não sei, vamos ver, mas eu gostei dessa coisa da escrita para criança. Eu gostei de, sabe, de passar uma mensagem para os pequenos, porque as novas gerações precisam ser educadas, né, para certas coisas que os adultos parece que hoje em dia já não estão enxergando mais, não aceitam, não entendem, e a gente precisa passar alguns princípios bacanas, né, para as crianças. Com E é uma forma, a literatura é uma forma. E não só escrever, mas divulgar. Eu gosto de levar esse livro para os lugares, de ler para as crianças, né? Dar vida para ele. Não me adianta ter a Duque aqui na prateleira, né? Não, não. Mas Quero muito que essa história ganhe o mundo. é importante para nós, escritoras e escritores negros, né? Nós, escritoras e escritores, ter aquele momento que a ideia se faz papel. Né? Então, quando essa ideia se faz papel e a gente pega, é uma emoção inenarrável. Inenarrável isso. Aí, É muito importante, é muito legal, sim, querida. o seu sinal caiu para mim. Você me fez alguma pergunta? Não, não, eu Você tava. ficou congeladinho na tela, não? Tá. Não, eu estava aqui no Embromation, porque eu percebi que você estava parando, eu estava contando uma história, mas foi isso, assim. O sinal estava um pouco intermitente, mas a gente voltou. É isso, a gente está E fazendo. eu admiro muito pessoas que conseguem produzir muito conteúdo literário, né? Pessoas que, obviamente, são escritores experientes, né? E eu acho que a leitura, cada vez mais, pode me ajudar com isso, né? No pensar em novas ideias para isso. Eu, uma vez trabalhando, eu tive a oportunidade de entrevistar Conceição Evaristo umas 3 vezes. Na última vez, foi também pela TV Escola, ela ia lançar um novo livro, se eu não me engano. E eu fui até a casa, a entrevista foi marcada na casa da editora. E ela estava lá, né? Ela é sempre muito simpática, muito receptiva, a Conceição. E aí eu a entrevistei, cumpri a minha missão ali, a pauta do dia, mas depois, sentadas para um café, um bate-papo assim, informal, eu contei algumas histórias minhas de vida, né, para ela perguntou da minha família, eu contei, e tem uma passagem muito forte, assim, que eu tenho muita vontade de estudar de pesquisar sobre essa parte da minha família, mas eu tive um tataravô que foi senhor de escravos, e uma das filhas dele fugiu com um caixeiro viajante, né, negro, e, enfim, estou aqui hoje. Eu contei essa passagem para ela, mas Eli, você precisa escrever sobre essa história, você precisa fazer um romance. É outra provocação que eu tive, né? Só que essa eu preciso pesquisar mais, né? Então, mesmo para escrever uma ficção, quanto mais conteúdos e elementos, melhor sobre aquela época, sobre tudo mais, né? E isso eu ainda não tive, o jornalismo ainda não me deu esse tempo necessário, mas é uma provocação importante de uma pessoa que eu tenho que respeitar. E Demorou, não porque. deixa de fato de ser uma ótima ideia. Não, demorou, porque é uma ideia muito interessante, né? Muito interessante, é uma ficção muito interessante, é um relato muito interessante, porque dá um viés diferente do balcão, né? Traz histórias importantes também, que é aquela questão. Quando a gente abre que vamos contar a nossa história, nós vamos contar a nossa história, né? Isso. Com os acertos, e não é isso, com os acertos, com as cores, com os sotaques, que são as nossas histórias. Isso. Porque essa É. história negra no Brasil, ela é muita, porque ela é minha, só minha, mas também ela é minha e sua, ela é minha e sua e da outra, e ela é nossa. História compondo disso, que então vale muito, muito a pena a gente dar uma olhada.
Querida, vou pedir licença para você, por favor, O que que você vai trazer? vou trazer o nosso ponto que a gente sempre, que eu sempre tento trazer, esse momento que eu chamo de momento griot, onde eu tenho trazido pretas, pretos que escreveram, que estão escrevendo, mas que são importantes, são aqueles faróis, são os Exus que estão na frente abrindo caminho para a gente fazer as coisas, para a gente olhar, para a gente pensar, para a gente escrever, né? E hoje eu resolvi trazer um grupo, trazer uma ideia, uma ação que foi muito importante, né? Os griots que tiveram à frente, que foi o Teatro Experimental Negro. Essa é a ideia que eu tenho para trazer. O Teatro Experimental Negro é bem interessante, ele surgiu em 1944, no Rio de Janeiro. É um projeto que ele foi idealizado pelo Abdias do Nascimento, com a proposta de valorização social do negro na cultura afro-brasileira, por meio da educação da arte. Quer dizer, o teatro acontecendo. E isso é uma coisa que é importante falar, que o Sim. teatro negro ele já acontecia antes. Desde o momento que houve a abolição, negras e negros se juntaram em clubes e começaram uma intervenção diferente, né? O que você falou, esse dar a mão, né? Porque nem todos os negros, quando houve a abolição, estavam escravizados. Havia muitos que eram, né, alforriados e outros já eram livres da segunda ou terceira geração. Então, havia um grupo muito grande e se juntaram em clubes. E nesses clubes eles tinham um trabalho de assistência social, eles tinham um trabalho de educação formal e educação negra, e de teatro. Não era o teatro um teatro político, era um teatro educacional. E até também uma da função do teatro para divertir. Então, isso foi onde o Abdias ofereceu. Ele começou a fazer aqui em São Paulo, mas aí ele foi para o Rio e fez essa proposta desse teatro político, educacional, né? Porque todo o pessoal do TEM tinha uma intervenção educacional, tinha uma intervenção social, mas também tinha uma intervenção política, né? As raízes do Abdias do Nascimento que ele fez. Então, ele, junto com o pintor Wilson Tibério, Teodorico Santos, José Herbel, logo depois Sebastião Rodrigues, Claudiano, Oscar Araújo, Antônio Barbosa, Ruth Souza, Mariana Gonçalves, eles começaram a fazer um trabalho de teatro e esse teatro político, né? A ideia mesmo, o Abdias teve, né, a partir de uma viagem, quando ele estava fazendo uma viagem pela América, quando ele assistiu uma peça chamada Imperador Jones, de Eugênio O'Neill, uma peça negra, e aí ele resolveu trazer, também remontar, né, conseguir autorização, né, de Eugênio O'Neill, montaram aqui. Mas qual foi a ideia do teatro experimental negro? Foi também produzir textos negros, né, negros próprios, né, textos negros nacionais. Aí tivemos um texto Filho Pródigo, do José Cardoso, né, que foi inspirado numa parábola bíblica, né? Teve vários textos do Abdias, né? Aquela série que é bem importante, que a gente já falou, Sortilégio, que ele vai trazendo também. E, principalmente, um dos trabalhos muito interessantes que eles fizeram foi uma das primeiras adaptações do texto Emparedado, do Cruz e Souza, né? Também para escurecer a imagem do Cruz de Souza, né? Que ele não era só aquele poeta que morreu de tuberculose, que ele tinha todo um projeto político, um projeto educacional muito interessante. E é isso, né? O TEM, ele inspirou muitos grupos depois, né, de teatro negro, onde se falou dessas histórias todas, onde se contou dessas histórias todas, onde ele falou. Então, é olhar, é saber, né, do trabalho do TEM, que foi muito e é muito importante. Tá aí, foi uma E, pequena pílula. Oi, querida, por favor. Ô, não, desculpa te cortar, mas é que traz uma. A gente viu aí em destaque, que a gente reconhece logo aí a Ruth de Souza, né? Sensacional, uma artista incrível. Mas a gente pensa, né? De lá para cá,
apesar desse trabalho incrível que o Abdias provocou, que ele trouxe isso, cadê o negro hoje na TV, né? Cadê o negro no teatro? Obviamente, vemos mais. Mas quanto tempo demorou, né, para tirá-lo daqueles papéis de sempre, né, de escravo, de empregado? Quanto tempo demorou? Não, por exemplo, de não um personagem principal. Muito, vamos lá dizer. O tempo Sem da televisão. protagonismo, pois é. O tempo da televisão. Está agora recente, então vamos dizer nos anos 2020, que a gente tem negros como protagonistas, ou coprotagonistas. Né? Talvez tenha agora ou outro, uma novela onde negro seja protagonista sozinho, talvez. Mas aí não se tem, não se teve. Ah, por quê? Porque também quantos, quantos roteiristas de novela, né, nesse primeiro grupo. É que hoje também está diluindo, né, essas produções audiovisuais. Onde a hegemonia só era uma televisão, uma TV aberta, sim, não havia, não houve. Havia um pintado, essa história toda. A partir disso é interessante, aproveitar. A partir onde ela te pede que você comece a ter outros canais oficiais, com um maior investimento ou sem maior, ou, né, vamos fazer, você consegue encontrar outros protagonistas negros, né, na novela. Tá, estamos conquistando nos filmes, né? Também nas biografias, Simonal, tá, Mussum, mas é lógico, precisamos mais porque somos mais. É pensar assim. O que nós tivemos hoje é pouco porque somos muito mais, temos muitas outras histórias. Vale Pois muito a é, somos minoria social, porém maioria da pena. população. Com certeza. Vale uma biografia interessante, né? De Grande Otelo, por exemplo, da Ruth Souza, da Léa Garcia, do Abdias, do Do próprio Abdias, Abdias. do Abdias, Solano Trindade, né? Uma biografia legal, uma cinebiografia legal de Carolina Maria de Jesus, sabe isso? Se for pensar, Olivério Silveira, então, estou falando só de poetas, ainda tem outras figuras negras que precisam ser, que é parte do que você está, desse trabalho seu que está fazendo, porque é importante. Porque conforme a gente estava em algumas posições, eu fui criança, né? Meus primeiros 10 anos foram na década de 60, então tinha que se procurar muito bem para você ter os paradigmas negros, né? Aquela coisa. Então, eu lembro, eu sempre tenho a voz da minha mãe falando, sabe que fulano é negro, né? Sabe que fulano é negro, porque a gente precisa. Hoje está um pouco mais fácil, mas a gente precisa de muito mais. Muito mais Mas mesmo. vou até trocar uma coisa com você aqui. É, eu, como jornalista, eu sinto essa responsabilidade. Assim, eu acho que eu tenho a missão de dentro daquela coisa do dar voz às pessoas, contar as histórias, eu tenho a responsabilidade de trazer as histórias dos personagens negros. E aí eu sempre procuro pautar, né, as questões que envolvem o nosso povo e os personagens. Só que às vezes é até difícil, sabe? Onde eu estou trabalhando agora, na Rio TV Câmara, é a TV da TV pública da Câmara Municipal aqui do Rio. Ali nós produzimos programas, além de fazer a cobertura diária do Legislativo, a gente produz alguns programas frios bacanas, assim, reportagens especiais e entrevistas. O que eu mais quero, assim, eu sugiro nomes de pessoas negras para entrevistar, sabe? Famosas ou não tão famosas, mas pessoas que de alguma maneira tem que estar no contexto aqui, né, da Câmara, ou seja, dentro da cidade do Rio, pessoas que, enfim, estão aqui na cidade trabalhando ou que são da cidade e, de alguma maneira, contribuem para ela através do seu trabalho, da sua atividade artística, cultural, econômica, o que for. E eu tento tanto trazer Zezé Mota, por exemplo, eu tento trazer a própria Conceição para este programa, embora eu já tenha entrevistado em outras situações, em outras empresas, eu tento trazer, mas é difícil chegar, é difícil, é uma luta, É. sabe? Não é fácil. Entendo, claro, tem as agendas, as pessoas são ocupadas. Nossa, quando fala em escritor, então, que tem os seus momentos, né, de total
concentração, se fecham, não dão entrevistas, mas eu tento trazer artistas, mas às vezes não é fácil, tá? Não é fácil, não é, nem consigo, assim, Não, nem consigo. e aí no Rio, nessa sua pauta ou nesse seu local tem vários negros e negras do samba. Eu lembrei 200 aqui, né? Da música e Ney Lopes e vai lá Martim da Vila tem todas as coisas Uhum, assim. Eu acho que é esse. E tem uma moçada nova. Tem uma moçada nova muito interessante, uhum. escrevendo, ousando, sendo. é, é, e lembrar que por aqui já se passou vários escritoras e escritores negros do Rio de Janeiro que estão fazendo uma coisa lá em. Eu não conheço muito o Rio, não conheço muito a região, mas na periferia do Rio que vai trazer. Então, Tem muito. tem um monte, tem. E isso prova que tem uma produção muito forte por aqui, no Brasil todo, né? Tem uma produção negra muito forte, muito que a gente precisa, ó. Me chama que eu estou chamando todo mundo para ver também. É isso. Um dos últimos entrevistados foi um rapaz, um escritor, que é periférico, ele é morador de uma comunidade aqui do Rio, da favela do Fumacê, o Bruno Black, Sim, já fez aqui. e Já, já fez com vocês, já né? passou aqui. Então, assim, isso é muito legal, porque ele também era um cara que gostava de ouvir música, mas, assim, foi a partir do gosto musical que ele começou a fazer poesia e aí desenvolveu a escrita e cresceu. E o bacana dele é que ele incentiva, né, os moradores da comunidade dele a contarem suas histórias também, né? Ele leva a Exatamente. literatura para lá, ele estimula esse fazer literário na periferia. E foi um cara que eu conheci, me foi indicado pelo Júlio Ludemir, da FLUP, na temporada que eu passei no Papo Reto na Roquete Pinto, né? Uma rádio pública aqui também Ah, do legal. Eu ia Rio. perguntar essa parte, assim, escureça pra gente quem é isso aí, porque quem tá fora do Rio fala, Roquete? Quem que é Roquete? Rádio Roquete Pinto é a rádio do governo do estado aqui do Rio, uma rádio pública. Eu tive o prazer assim de trabalhar lá em 2021 para 2022. Eu fui chamada para criar um programa nessa rádio. A rádio estava sendo reformulada pelo Tiago Gomide e foi um desafio, porque eu tive que pensar o assunto, inclusive, né? Eu vou ter um programa de segunda a sexta, 1 hora no ar, para falar sobre quê, sobre quem. E eu queria, obviamente, trazer o povo preto para cá, para o centro, né, desse programa. E também dar voz a pessoas menos favorecidas. E eu pensei, né, a gente discutindo lá, vamos falar sobre as periferias, sobre as favelas, né? Nós estamos nas periferias e nas favelas, né? Fomos jogados para lá e tem muita potência nesses territórios, né? E também foi um baita aprendizado para mim isso, né? Falar de favela e periferia foi um desafio, foi um aprendizado. O desafio era porque o Papo Reto, que é o nome do programa, a gente deu esse nome, ele vinha, a missão dele era ressaltar, destacar as potências e levar conteúdo positivo para essa comunidade, mostrar o que as comunidades faziam de bom e levar conteúdo positivo para as pessoas. Não falar só dos problemas, né? Foi desafiador, porque eu estava numa rádio pública do Estado, então eu tinha que, na produção, falar para as pessoas desse perfil, para elas aproveitarem essa hora que elas tinham, para além de uma, claro, de uma reclamação, elas aproveitarem para dizer, ó, eu faço isso, eu eu quero aprender sobre isso. Então, era para ser uma puxada, uma vibe positiva. E deu super certo. Eu saí de lá para um outro desafio profissional, o programa está no ar e eu fico muito feliz, né, com esse resultado. E nessa eu conheci muita gente bacana. Não, tem. Tem um mulherio fazendo, escrevendo muito. A Nájila de Oliveira, Dandara Suburbana, uma parceira que escreve. Dandara eu conheci no Futura, se eu não me engano, também Dandara? falando sobre literatura, novas Dandara. gerações. Suede Fernandes também é uma parceira, uma escritora.
Tenho um prazer de estar publicando várias coisas com ela e vou publicar bastante. Vamos publicar. Então é isso, é bem interessante. Querida, vou pedir uma outra licença para você, mas não é, nem vou pedir. Vamos dividir essa conversa também Sim, de falar, e aí quero o seu olhar para esse momento que eu chamo de estante preta, que é o momento que no futuro vou falar do seu livro aqui, mas que falo de livros de pretas e pretos que estão aí, estão fazendo, estão escrevendo, e que é aquela história, né? Preciso contribuir com os escritos. Então, até abro aqui a possibilidade de quem estiver lançando algum livro, algum preto, uma preta, estiver lançando algum livro, puder mandar o release para mim, porque eu publico. É interessante trazer e divulgar. E aí, o primeiro de hoje é o Miolo, da Elisa Pereira, editora Patuá. E aí é muito interessante que, segundo, né, Allen das Neves e Ana Maria Alves, eles afirmam que, de diversas maneiras, as autores e os autores nos tocam com as proposições, diálogos e reflexões. Porém, existem certos literatos que agem em nosso miolo pela presença perene, fato ocorrido desde os primórdios da literatura. E é isso que eles falam dessa escrita da Elisa Pereira, desse livro, que ela traz a escritora, né, na sua incursão literária, né, ela traz uma atualidade com seus poemas, falando com aspectos literários e filosóficos. Carregam valores e pensamentos negros que trazem questionamento. Traz uma história, traz a história e traz essa nossa história, né? Que essa poesia dela nesse livro, né, da Elisa, ela ecoa através da poesia do relembrar o passado, ao conceder o futuro e ao lutar pela sobrevivência. Então, essa nossa primeira dica é Miolo, Elisa Pereira, da editora Patuá. O seguinte é Na Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, de Clarice Fortunato, da Palas Editora. Ele, ele fala, né? Simone Pereira é interessante que ela fala. Ela fala que a poderosa escrita da Clarice atingiu um esteio, que a Simone e a Clarice, a Simone que eu baseei o texto, elas tiveram uma convivência, elas leram, né? Simone leu e percebeu esse olhar, né? E se espantou que, apesar de conhecer bem a Clarice, a história que ela contou, toda essa profundidade, essa escrita desse romance, dessa escrita poética que que a Clarice nos traz, né? Dessa voz que é muitas, né? E isso é outra questão da literatura negra também traz, Clarice traz, da voz que são vozes, das vozes que são vozes. E das vozes que não falam, não estão no mesmo tom, não estão contando a mesma história, mas estão contando várias histórias. Então, isso é interessante desse livro, Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, de Clarice Fortunato, Palas Editora. Por fim, hoje, né, a última dica desse nosso programa é O Escravo, de Carolina Maria de Jesus. É o romance, né? Esse romance é um romance ficcional da Carolina, inédito, né? Até a Companhia da Letra for colocar, que não se fala dos escravizados, né? Disso tudo. Mas ela faz ela inicia a narrativa, faz menção ao aquele arquétipo de dois irmãos, né? Que vão, né? Que tem uma vida diferente, né? O Roberto, que casa com alguém, Maria Emília, importante personagem, que tem uma ascensão econômica, o irmão dele, Raul, que não, casa com a Helena, que não tem, né? Não tem isso. Cada um tem um filho, né? Do casal Maria Rosa Roberto e Maria Emília nasce Renato, do Raul nasce a Rosa, e eles têm aquela questão. Carolina reescreve essa questão do Romeu e Julieta, da, da felicidade ou da infelicidade que não pode ficar junto, né? E essa personagem, Maria Emília, quer que o filho não tem nenhum problema de que o filho esteja com alguém, né? Que não seja da sua raça ou da sua cor, né? Mas ela quer alguém rico, procura alguém rico. E aí conta, faz todo esse idílio, né? Desse casamento, deles procurando. É aquele
É um romance muito interessante para se ler, para se ver, mas principalmente para se perceber a Carolina mostrando seu lado romancista e ficcionista, né? Né? E isso à luz de Quadro de Despejo, de todos os trabalhos que ela fez. Muito importante, e também discutindo, e esse é o caminho, né? Carolina escreveu um romance, agora é você, Liane, né? Para trazer essas histórias todas, né? Para trazer. Provocada eu já fui, não é? Então, já foi. Você tem uma história muito Eu vou interessante. ler o Escravo, eu vou ler esse livro de Carolina Maria de Jesus. Esse eu não conhecia. E É, eu, quem sabe, vou me inspirar. isso é muito interessante, porque é isso. E esse livro, ele só torna, né, só comprova como Carolina é grande. Porque hoje, até hoje, a gente não tem a pálida É mesmo. ideia do que é a Carolina escritora. Ela escreveu Quarto de Despejo, ela escreveu outros romances, escreveu um livro de memória, publicou algumas coisas em vida, mas deixou de publicar muitas coisas. Entre esse, o Escravo. Entre esse, peças de teatro. Né? Carolina escreveu para os jornais também. Né? Ela teve todas essas coisas. Então, é perceber, é olhar essas negras, esses negros que estavam atrás, que estão aí, estão corajosamente publicando, e a gente também, né, contribuir com deixar essas nossas histórias, né, para os que estão viventes agora e os que virão atrás, né. Então esse foi o nosso escurecimento, o Estante Três Preto, super dicas. né, tem essa coisa, e aí é aquela questão como eu pedi, tem livro, passa para a gente vai tentar divulgar o mais rápido possível. Assine o canal, por favor, né? Deixe seus comentários, faça suas coisas. E aí, você já falou, sempre nesse momento, aquela coisa, e o futuro? O futuro é hoje. E hoje, o que você tem escrito hoje, querida? De literatura, só ideias. Sim. Só ideias. E ideias para dando continuidade à Duque, né? A essa primeira personagem que eu acabei criando. Então, assim, eu tenho ideias de novas histórias para a Duque, para a turminha dela, porque ela tem uma turminha, e falta mergulhar, falta eu sentar e começar a digitar, mas eu tenho certeza assim, que a partir do momento que eu tenho uma pesquisa com qualidade, eu vou conseguir escrever relativamente rápido, Rápido, sabe? né? Eu, Com eu, certeza. eu tenho. Esse primeiro livro já me mostrou. É um pouco do perfil meu de trabalho mesmo, né? Eu preciso apurar um acontecimento, uma história, para eu escrever. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia, se eu pesquiso sobre ela, para redigir é mais tranquilo. Isso é Eu, ótimo. assim, eu sinto que o meu bloqueio, não é bloqueio, né? Assim, o que me trava um pouco é a questão do tempo da pesquisa, Uhum, com né? certeza. Não, tá falando dessa questão de escrever rápido, é interessante. Eu lembro também do Júlio Emílio Brás, né? Júlio Emílio Brás escreve, e é outra, e é uma pessoa boa para Um contar brucutu. história. Boa para contar história mesmo. Júlio Emílio Brás é uma, uma figura extremamente importante. Ah, então, vamos lá. Estamos agora nesses nossos finais, indo lá, já estamos lá. Vou reforçar o pedido de assine o canal, por gentileza. E vamos lá, né? Ver o que assistiu no canal. Uma conversa também interessante, né? Tão emocionante e interessante como dessa com a Eli, foi com a Samira Calais. Então, assim, vejam, né? Vejam o canal, revejam a Samira conversando. Tem outras, nós estamos assim com mais de 120 vídeos de entrevista, de conversa, de bate-papo, ao vivo, ao cores, gravado com a Conceição Varisto, Cuti, Esmeralda Ribeiro, Sobral e outros pretos importantes. E é isso que eu peço, né? Vamos lá. Assine o canal, converse, comente, né? Deixe os comentários, vão lá seguindo a Eli.
no que ela está fazendo, que também é muito importante. Por quê? Esse trabalho que ela falou do Papo Reto, para quem é escritora, quem é escritor negro, é muito importante. Eu tive o prazer de ser entrevistado por ela, então foi no momento de pandemia, foi um momento estranho, a gente estava lá no, Foi. foi, mas foi muito legal, foi muito, foi aquela questão que ela falou, de você se sentir valorizado. Quando alguém pergunta por que você escreveu, quem é que foi, como é que foi. Eu lembro que eu estava no trabalho, então eu dei entrevista andando, né? Era um, né, Foi cedo, andando, não foi sabia disso. andando, foi andando assim, porque eu estava emocionado, então estava andando, procurando na sala. Então foi muito legal, foi muito gostoso e foi muito emocionante, porque ajuda a gente a formar. Além do que daquele momento onde a ideia se faz papel, quando esse papel ele reverbera e as pessoas perguntam o que você tem, o que é isso que está escrito, quantos estão na sua história. Então esse não é, né? Isso não é um pagamento do que ela fez, porque isso que eu fiz é parte da sombra daquela emoção que eu fiz lá. Mas é para falar assim, é uma parceira, uma escritora que está aí, vamos lá, vamos trazer a Eli para a gente, assim, para esse lado da força. Eu agradeço, eu espero voltar outras vezes, até mais amadurecida, né, como alguém da escrita literária, para trocar mais com vocês, assim. Eu sou uma jornalista meio dura aqui, né? Agora batendo esse papo, mas eu fico feliz em poder dar espaço para irmãos pretos falarem de seus trabalhos, né? E eu brigo por isso, por esse espaço. Brigo mesmo nas empresas por onde eu estou, eu brigo por esse espaço, né? E assim, não importa, não é só porque não só as celebridades que conseguiram chegar, a celebridade não é isso, basta que seja alguém que esteja fazendo diferença em alguma coisa, né? E alguém que com certeza vai ser exemplo e estímulo para outras pessoas. A ideia desse programa de rádio Papo Reto foi essa, é dar voz e mostrar o trabalho de pessoas que já se destacavam dentro das suas comunidades e até fora, que a partir da comunidade ganhou asfalto de outras, né, assim, através de diversos caminhos. Então, é mostrar que essas pessoas existem, né? Que essas pessoas são fundamentais para dar andamento aí na sociedade, no dia a dia, no cotidiano, elas estão por trás de muitas coisas, né? Nós, pretos, principalmente, produzimos muito conteúdo, a gente não está só atrás de balcão, né? A gente não Não está só atrás mesmo, de balcão, não mesmo, assim, não mesmo, a gente está produzindo muito, tá? E coisa muito graças a boa. Deus, E presta atenção, coisa muito boa. coisas boas. Uh, Eli, muito obrigado, querida, agradeço. Eu agradeço a oportunidade também de trocar um pouquinho da minha vida profissional com vocês. Obrigada pelo espaço, Plínio. E Imagina, parabéns pelo trabalho que você vem realizando e Tom, fortalecendo a escrita preta. é o que você falou, faço minhas suas palavras, é esse espaço, porque a vontade é isso, divulgar e ecoar o máximo possível. Agradeço você, assine o canal, aqueles comentários todos. Até! Salve! Até. Tchau.